Queridos, graça e paz, amém? Eu já tava com saudade de casa. Ai, ai. Esses dias, vocês estão tendo que me dividir o pastor de vocês. Esses dias eu tenho ministrado na igreja Teresina, mas hoje eu estou em casa, para a glória de Deus, amém? Abra comigo em Efésios. Deixa abertozinho no Efésios capítulo 2. Efésios 2. Aleluia. Efésios capítulo 2. Se você encontrou, curva a sua cabeça, nós vamos orar antes e ler depois, porque nós iremos fazer uma leitura progressiva. Então, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a tua bondade tem nos alcançado de maneira tremenda, Pai. De maneira imprescindível, o Senhor manifesta a tua misericórdia sobre nós. O Senhor nos dá o privilégio hoje de estarmos aqui diante da tua face, em um culto solene, em louvor ao teu nome. E o Senhor tem nos tocado com a tua glória, Jesus. E por isso rendemos graças. E assim como a missionária Juscelene ministrou, Deus, que aquele povo foi tocado profundamente com a leitura, com a explanação, com a explicação do livro da lei. Eu te peço que assim o Senhor faça nessa noite. Que na leitura da tua palavra, que na ministração da tua palavra, o Senhor nos toque profundamente e intensamente, Deus, pelo poder da tua palavra, Deus. Porque ela, mediante a ação do teu Espírito, nos transforma, nos molda, nos edifica, nos consola, nos exorta. Faz conosco tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos os teus servos, que agrada o teu coração. Por isso eu te peço, libera o poder da tua palavra sobre nós e nos toca para a glória do teu nome. Essa é a oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Efésios 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3, nesse momento. Não precisa não. A palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 1: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Irmãos, nós vamos meio que fazer hoje um estudo dessa sessão que é do versículo 1 ao 10 do capítulo 2 de Efésios. E nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, Paulo, nesse momento, ele mostra a sua intenção de escrever para aqueles que estavam, vamos dizer assim, a um tempo inicial de vida com Deus. É como se ele estivesse agora ensinando alguns princípios elementares do Evangelho. E por isso que ele está dizendo, logo aqui nesse segundo capítulo, e logo de cara, no primeiro versículo, ele faz uma afirmação muito intensa.
vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Então, nesse primeiro momento, nós vamos pegar essa seção, esses 3 primeiros versículos, mostrando o que Paulo está explicando aos Efésios. E nesse primeiro momento ele vai fazer um apanhado muito rápido da condição humana, antes, na condição que nós vivíamos antes de conhecermos o Evangelho, antes de nós termos esse contato com o poder de Cristo, um poder transformador, um poder regenerador. Então, antes da regeneração, Paulo vai dizer: vocês estavam anteriormente mortos. Então, nesse primeiro momento, o que é que nós devemos entender? A condição humana, ou seja, a maneira com que o homem estava condicionado por causa do pecado. E por causa desse pecado, Paulo, o mesmo escritor aqui, vai dizer em Romanos 3, 23, que todos estavam caídos. Todos estavam separados da glória de Deus. Por causa do pecado, ou seja, o pecado condicionou o homem a uma vida que era totalmente oposta ao plano original de Deus. E em Romanos 6, 23, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então Paulo está aqui justamente explicando que o homem, por causa do pecado, na condição de pecador que nós somos, já estávamos com o nosso salário pago. Qual? A morte. Por isso que ele inicia dizendo: antes vocês estavam mortos. Quando? E aqui tem tipo um paradoxo, né? Porque ele diz: vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, na maneira que costumavam viver. Morte na vida. Vivos, porém separados. Vivos, porém incapazes de usufruir daquilo que Deus tinha para nós, ou tem para nós. A condição do homem, quando está rendido ao pecado, é a condição de alguém que não tem capacidade alguma de absorver algo que Deus tenha para nós. Entende? Então, eu preciso compreender a nossa condição quanto homem, quanto pessoa vivendo no pecado. E isso é, como ele vai dizer, isso, as pessoas que vivem lá estão vivendo dessa forma. As pessoas que vivem nessa maneira que antes nós vivíamos ainda estão mortos, embora vivendo. Porque não tem vida plena. Não existe vida plena fora de Cristo. Não existe uma forma de viver plenamente quando nós estamos separados de Deus. Porque caindo, adoecendo nós, não temos mais esperança. Porque a vida acaba aqui. Vamos dizer assim. Para os que estão separados, a vida acaba aqui. E quando eu falo de vida, pastor, mas aí a pessoa vai para o céu, para o inferno. Pois é, a vida de fato, uma vida plena, é só no céu, na glória. Em outro lugar, o que vai restar? Vai ser exatamente o que Cristo vai falar algumas vezes: choro e ranger de dentes. É tão simples. Se nós vivemos uma vida difícil aqui, naturalmente, uma vida em que nós temos que trabalhar muito, penar muito para ter uma vida mais ou menos razoável, quando nós não alcançamos, nós não dizemos que vivemos. Então, após essa vida separado de Deus, nós estamos destruídos.
Então, a primeira condição do homem imposta pelo pecado é a morte. A segunda condição que nós, originalmente não, porque originalmente nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas pela condição que o pecado nos impôs, é a desobediência. Quer saber quem nós somos? Quer saber quem você é? Quer fazer uma distinção se você está vivendo a vida de Cristo ou a sua vida? Obediência. É um termômetro muito preciso. Quer saber se você está vivo em Deus? Faça uma reflexão em cima da sua obediência. Para nós sabermos se nós estamos vivendo a vida de Deus, ou a nossa vida, a vida de Cristo, como Paulo está dizendo, como ele diz, né? Já estou crucificado com Cristo, e agora a vida que vivo, não vivo mais a minha, mas eu vivo a vida pela fé no Cristo. Quando nós queremos fazer um diagnóstico, se nós temos vida em nós, se nós vivemos a vida de Cristo, veja a sua obediência, o nível de obediência que você tem em relação às Escrituras. Por quê? Porque se você não consegue, se eu não consigo obedecer às palavras que contém na Bíblia, isso é um termômetro muito preciso de que não existe vida em mim. Se eu acho muito difícil cumprir algo que as Escrituras me impõem, porque as Escrituras impõem coisas para nós. Se nós achamos muito difícil a imposição da obediência dos princípios de Deus, da lei de Deus, é porque nós não temos vida. E eu recomendo fortemente, comece a clamar por vida. Isso é intenso. Se eu não consigo obedecer, eu estou morto. Porque Paulo, o que foi que nós lemos? Essas pessoas que estão mortas, elas vivem fazendo a sua própria vontade, a vontade da carne, vivendo em desobediência. O sinal de morte na nossa vida é a desobediência. Entende? Se a Bíblia diz, ame ao próximo, eu não consigo amar o próximo, eu não tenho vida. É muito parecido com o que João vai dizer, se eu não ando na luz, como na luz Cristo está, eu estou em trevas. Ou se eu digo, não, eu amo a Deus, mas aborreço meu irmão, eu estou mentindo. E Tiago, se não me engano, eu acho que é o próprio João, vai dizer que se nós sabemos que algo é bom e não compartilhamos e não fazemos, nós estamos abandonando, nós estamos negando a nossa fé. Paulo também vai dizer que quando a gente nega os nossos, da própria família e da fé, é pior do que o ímpio, pior do que o idólatra. Então o termômetro de que a vida de Deus pulsa dentro de nós é a obediência que nós temos à palavra. Então, irmãos, se está difícil obedecer às Escrituras, comece a clamar por ressurreição, porque a morte está operando no seu coração, no meu coração. Em qualquer momento que eu não obedecer às Escrituras, a morte está reinando. Porque Paulo é muito claro quando ele diz, as pessoas que vivem conforme o sistema desse mundo, o principado do ar, vivem na desobediência, e essa é a marca da morte que opera em nós. Como no versículo anterior ele diz, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. E o que é transgressão, pastor? É desobedecer uma lei, é transgredir, é ir contra o que a lei de Deus nos aponta. Então,
Se nós formos ler Isaías 59:2, ele vai dizer justamente isso, que são os nossos pecados que nos fazem separar-nos de Deus, que faz separação de Deus, entre Deus e nós, são os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então hoje, irmão, isso bem que se eu pregar o restante todinho você não vai aprender, mas se você entender como você medir o nível de vida que habita em você, através da obediência, para mim eu já estou satisfeito, eu posso até acabar aqui. Então, eu sei quando eu estou vivendo a vida de Cristo, quando eu obedeço. João, ele vai fazer, vai trazer para nós essa informação que o próprio Cristo diz: aquele que me ama é o que obedece. E ele vai trazer esse assunto tanto no Evangelho quanto nas suas cartas, que a obediência à lei é a maior demonstração de amor. Amém? E a terceira condição que o pecado nos impôs, além da morte e da desobediência, que é a principal marca da morte em nossa vida, estou dizendo essa palavra assim, morte e vida opostas, porque Paulo vai dizer, vocês estavam mortos nos seus pecados e transgressões, na maneira em que viviam. Então, o sinal da morte na nossa vida é a desobediência, e nisso nós somos afetados. E esse pecado impôs sobre o homem uma condição de depravação. Depravação não apenas no sentido de boçalidade, de imoralidade, não apenas isso, mas depravação no sentido de que o homem, por causa do pecado operando em nós, na desobediência que nós vivíamos, nós somos totalmente inclinados para tudo o que é oposto à vontade de Deus. Naturalmente, por causa do pecado, nós somos avessos à vontade de Deus. É tão difícil, irmãos, para nós, homens naturais, seguir a vontade de Deus. Porque naturalmente a imposição do pecado que habita em todo o nosso ser é ir na direção contrária de Deus. Eu duvido se você sente vontade de orar naturalmente. Eu duvido, eu desafio qualquer um, se naturalmente você quer ler as Escrituras. Eu desafio qualquer um aqui que naturalmente, pela sua própria vontade, você quer perdoar uma pessoa que te ofende. Não existe um ser humano que é inclinado para a vontade de Deus naturalmente. Isso também não implica que você não possa fazer coisas boas. Sim, pode. Mas normalmente não tem um viés puro. Tem um viés de interesse. Tem um viés de satisfação própria, tem um viés de benefício próprio, ou para ficar bem na fita, ou para a pessoa ficar te devendo favor, ou simplesmente para querer limpar a consciência de outras coisas. Porque falsa generosidade existe. Então essas são a condição que Paulo vai colocar rapidamente do versículo 1 ao 3. É o estado de morte por causa da desobediência e dessa inclinação natural do homem para tudo que é contrário a Deus. Avareza, injustiça, imoralidade sexual, imoralidade de pensamento, tudo que é oposto a Deus naturalmente nos vem por causa da condição do pecado. Então essa é a primeira ideia que Paulo nos apresenta. E ele está dizendo, olha, isso aí é o que é normal para qualquer pessoa que vive conforme o sistema desse mundo. Não foi o que nós lemos? Vamos reler.
Efésios 2, versículo 1 ao 3. Versículo 1 vai dizer justamente isso: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem deste mundo, ou seja, o presente século, e o príncipe do poder do ar, ou seja, o principado dos ares, o espírito que agora está atuando, ou seja, nesse exato momento, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Amém? Entenderam até aqui? Então essa é a condição que Paulo, rapidamente, em 3 versículos, mostra para nós. O homem é desobediente, o homem é depravado, ou seja, não pensa em nada que é de Deus, não deseja nada que é de Deus, e por isso está morto. Mesmo vivendo, está morto. Mas então, Paulo, em um segundo momento, depois que ele apresenta essa ideia da condição do homem por causa do pecado, ele vai trazer a intervenção de Deus nessa condição do homem imposta pelo pecado. E aí nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Efésios 2, do versículo 4 ao 9 agora. Ou seja, no primeiro momento Paulo apresenta a condição do homem. E agora do versículo 4 ao 9, nós vamos ver a ação de Deus nessa condição do homem. E vai lhe dizer o seguinte: todavia, ou seja, apesar de que o homem naturalmente está morto por causa do pecado, ou seja, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Do versículo 1 ao 3, nós entendemos a nossa condição por causa do pecado. E do versículo 4, nós vemos um Deus que é amoroso intervindo nessa condição deprimente do homem. Um Deus que é rico em amor, agindo ativamente. Não é de maneira, não, beleza, não. Ele intencionalmente começa a intervir na realidade tão deprimente, tão deplorável que o homem se encontrava por causa do pecado. Então Deus age. De que forma? E aí a gente vai lembrar, lógico, do versículo ícone desse assunto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maneira que Deus age diretamente é para que o homem não mais vivesse obrigatoriamente debaixo da condição imposta pelo pecado. A ação de Deus é justamente para nos livrar dessa realidade
E como Paulo apresenta essa condição humana, que é a morte, ele justamente vai apresentar a intervenção de Deus, que é justamente o contrário. O contrário de morte é o quê? Vida, na ressurreição em Cristo. Na ressurreição com Jesus, nós passamos da morte para a vida. E isso Paulo vai deixar muito bem estabelecido nesse trecho, nessa seção. Isso não é por causa de vocês, isso não é ação humana, isso não tem nenhum mérito humano. Por quê? Quem que estando morto faz alguma coisa? Morreu, morreu. Se está morto, como é que faz algo? E se estávamos em situação de morte, como que nós podemos voltar à vida se não for alguém gerando vida em nós? Se não for a fonte da vida nos alcançando, como? Então por isso que ele vai dizendo, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus e não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é a minha ideia de generosidade, de boas ações, que vai me fazer viver para Cristo. Porque embora eu consiga fazer boas coisas, a marca da morte, que é a desobediência, vai estar muito presente em nós. E a única forma de nós fugirmos do selo da desobediência, do selo da morte, é estando em Cristo. Não tem como fugir da desobediência se não for com Cristo. Sabe por quê? Como eu falei, se está difícil obedecer às Escrituras, se está difícil cumprir os mandamentos de Jesus, é porque você está morto e consequentemente você não trocou de fardo com Ele. Não é o que ele diz? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomai de mim o meu jugo, que é leve, que é suave. Não é isso? Então se está difícil para nós obedecer, é porque ainda não trocamos, nós ainda não experimentamos a vida e nem trocamos de fardo com Cristo. Porque Pedro ele vai dizer que tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade, ou seja, para vivermos uma vida conforme a vontade de Deus, o querer de Deus, Ele já nos deu. Em Cristo. Então como é que nós que dizemos que somos de Cristo, temos dificuldades de obedecer às Escrituras? Isso é incoerência. Porque uma coisa é ser tentado, irmãos, outra coisa é não obedecer. Uma coisa é tropeçar, outra coisa é nem tentar vencer. Entende? Eu não estou aqui dizendo que nós vamos viver uma vida sem falhas, não. Mas eu estou falando de começar intencionalmente a obedecer às Escrituras. E se está difícil, comece a dizer, ressuscita-me. Se for o caso, cante a música da Aline Barros. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Então comece a clamar, ressuscita-me. E o primeiro sinal que nós devemos entender nessa intervenção de Deus é o amor dele. Como Paulo começa dizendo, mas Deus, todavia Deus, que é rico, como é lá que ele diz? Eu acho que ele vai dizer logo que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou.
O que é que nos faz medir a grandeza desse amor? É justamente a afirmação que Paulo diz, porque ainda estando nós mortos na nossa transgressão. E em outra carta, que não me recordo agora, eu só me recordo o que ele diz, ele vai dizer que enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ele entregou o Filho para salvar um povo que era oposto a ele, para salvar alguém como eu que detestava as Escrituras, para salvar pessoas como você que detestavam a ideia de servir a Cristo. Mesmo ainda, quando nós estávamos dessa forma, Ele nos amou. Ele resolveu agir diretamente para que eu e você não fôssemos diretamente para o inferno, sem nenhuma chance de escapatória. É assim que nós entendemos a marca da intervenção de Deus nessa condição nossa anterior. Por quê? Porque nós estávamos destinados à ira. A volta de Cristo, irmãos, que nós tanto esperamos, ela é para uma coisa. O que, pastor? Nos livrar da ira vindoura. O arrebatamento que nós pregamos é simplesmente para nos livrar da ira que está separada para este mundo. Irmãos, e é demais. Dê uma lidazinha nos profetas menores que você vai ter uma noção do que é a ira vindoura. É muito intensa. E Deus nos ama tanto que Ele nos deu um escape para que nós fôssemos libertos, livres, desviados dessa ira que vai alcançar todos os que vivem conforme as ideias desse mundo. Como ele fala, nós éramos merecedores da ira. Em outro lugar, ele vai dizer que nós estávamos destinados, eu acho que ainda vai ser em Efésios, nós estávamos destinados à ira, separados para a ira, mas ele interviu, ele nos amou e mexeu diretamente nessa condição, porque nós estávamos separados, sem nenhuma escapatória para essa ira, mas ele apresenta Cristo como sacrifício que só trouxe redenção, ou seja, perdão de todos os nossos pecados. Por causa do pecado nós estávamos destinados, mas Deus nos amou e trouxe toda a ira dele sobre Cristo, e por isso fez justiça sobre nós. Amém? Isso é o entendimento da substituição da cruz. A ira que era para nós recaiu sobre Cristo, desviou de nós a ira que era totalmente nossa. Amém? Então o primeiro ponto é o amor de Deus, que nos desvia da ira que nós estávamos destinados. A segunda marca da intervenção de Deus na nossa condição imposta pelo pecado é que Ele nos ressuscitou com Cristo. Se antes nós não podíamos reagir às coisas porque estávamos mortos, na ressurreição com Cristo, ou seja, uma nova vida agindo em nós, na regeneração, porque Paulo vai dizer que em Cristo nós somos nova feitura. Ainda em Efésios, se a gente continuar essa leitura, ele vai dizer, e nós vamos chegar lá. E nessa nova feitura, nessa regeneração, como é que eu posso dizer, em nós sermos gerados novamente, agora nós podemos reagir com a ação do pecado. Entende? Como é isso, pastor? Quando nós estávamos mortos, o pecado agia em nós e nós não tínhamos força nenhuma de reação. O pecado vinha e a gente cedia, o pecado vinha e nos dominava.
a vontade de ser contrário à vontade de Deus, os nossos desejos carnais, vinham e a gente cedia, sem nenhuma força de reação. Mas depois que passamos a viver a vida de Cristo, quando nós fomos ressuscitados com Ele, agora nós temos poder de reação. O pecado vem e eu consigo reagir não. Entende? Quando antes de Cristo tudo era simples pecado, simples pecado, simples pecado, agora em Cristo nós podemos dizer não, eu não quero fazer isso porque é contra a vontade do meu Senhor. E é para isso que nós devemos usar a vida de Cristo. Agora, a vontade de desobedecer às Escrituras vem, mas eu consigo dizer não. Pelo poder de Cristo, da vida de Cristo em nós, agora nós podemos dizer não às nossas vontades pecaminosas. E isso é começar a viver a vida de Cristo, que foi o que eu citei, que Paulo diz, a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Deus nos ressuscitou em Cristo. Amém? A terceira marca dessa intervenção de Deus em nós é que Ele nos exaltou, como Paulo diz. Como prova daquilo que há de vir, Cristo já nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, nós já conseguimos desfrutar coisas que são da eternidade aqui. Coisas que são apenas da era vindoura, nós já podemos começar a degustar aqui. Porque assim como Cristo nos ressuscitou, Ele também nos exaltou. Mas essa exaltação, irmão, não significa ser maior do que os outros, ser mais importante do que os outros, não. É porque agora nós conseguimos ter os olhos para enxergar as coisas celestiais. Agora eu consigo ser semelhante a Davi, que embora fugindo da perseguição de Saul, em uma situação de aflição profunda, ele consegue olhar para o céu e contemplar a beleza do santuário de Deus. Entende? É eu sofrendo, é eu sendo angustiado pela vida comum que nós vivemos hoje, mas conseguindo erguer os olhos aos céus e contemplar a beleza da majestade de Deus. Isso é estar assentado nas regiões celestiais. Isso é provar da paz que excede todo entendimento. Isso é um sinal da intervenção de Deus na nossa condição imposta pelo pecado. É ter paz em meio às tribulações. Amém? Então Deus nos exaltou, nos fazendo desfrutar da sua bondade ainda nessa vida, ainda nesse corpo. E no último versículo que nós vamos ler, para encerrar essa mensagem, é a gente entender, sair daqui entendendo o porquê de tudo isso. Qual é o propósito da intervenção de Deus na nossa condição de pecadores que nós somos? Qual é o propósito de Deus em tudo isso? Vamos ler o versículo 10. Porque, versículo 10, somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Qual é o propósito de Paulo demonstrar a nossa condição humana, natural, por causa do pecado? E Paulo demonstrar a ação, a intervenção de Deus nessa condição tão deplorável que o homem estava. Um propósito só. Um só não, eu tenho dois aqui. Que nós nos tornemos a imagem do Filho. O propósito de Deus em nos fazer ser ressuscitado, termos as nossas reações, as nossas sinapses espirituais revitalizadas, Deus nos restaurar, Deus nos regenerar para podermos rejeitar o pecado, é simplesmente porque Ele quer que nós sejamos como Cristo. E Romanos, no 8:29, ele vai dizer isso, que Ele nos predestinou para sermos feitos à imagem do Seu Filho. Ele nos deu a capacidade de voltar a viver, de ter uma vida plena, para que nós tivéssemos também esse poder de reação, de sermos parecidos com Jesus. Esse é o intuito. Todo o trabalho de Deus em nos dar a salvação, em nos ressuscitar com Cristo, em abrir os nossos olhos, é para que nós começássemos a olhar para Cristo e fazer o que o salmista vai dizer, que nós, lá no capítulo 115, de que as pessoas que adoram alguma coisa se tornam parecidos. Então, ao invés de nós olharmos para nós mesmos, para os ídolos que esse mundo nos oferece e nos tornarmos parecidos com esses ídolos, Ele nos deu a capacidade de olharmos para Cristo, de olharmos para a referência que é Jesus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com eles, refletindo a sua glória, que é o que ele vai dizer em Coríntios, 2 Coríntios. Que nós não somos como Moisés, que cobriu o rosto para esconder a glória, não. Mas agora, como um espelho, nós refletimos a imagem, a glória do Filho. Amém? Então, se Deus, irmãos, se deu todo esse trabalho de recuperar a nossa mente para que nós possamos nos tornar parecidos com Cristo, o mínimo que nós devemos fazer é nos esforçar para nos tornar a imagem daquele que nos fez novamente. Nós somos nova criatura em Cristo, feitura de Deus. Portanto, irmãos, Deus, Ele quer nos fazer sermos como éramos antes do pecado. Todo esse trabalho de Deus é para que a gente volte a ser o homem original, sem pecado, sem rugas. Aí você pode perguntar, pastor, mas é impossível. Sim. Mas nada é impossível para Deus. E quando Ele vier, e quando vier o que é perfeito, que é o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 9, se não me engano. Quando vier o que é perfeito, eu conhecerei Ele como sou conhecido. Quando vier o que é perfeito, nós seremos vestidos do homem eterno.
E é para isso que Deus nos ressuscitou, para que a gente comece a construir nessa vida uma pessoa apta para ser revestido da eternidade. Amém, irmãos? Então, tenha isso como meta de vida, ser parecido com Cristo, para que depois eu possa ser revestido desse homem celestial. Paulo fala isso. Agora eu não lembro a quem é que ele fala, não. Mas ele fala que ele anseia, mesmo ainda nesse corpo, ele anseia, acho que é os Tessalonicenses, ele anseia, ou não, Filipenses, a ser revestido da casa celestial. E só deseja ser revestido da casa celestial quem tem vida de Deus pulsando dentro de si. E o segundo propósito, irmãos, desse trabalho de Deus todinho de nos ressuscitar, é para que pratiquemos as boas obras que Ele estabeleceu. Mas a gente só consegue praticar essas boas obras, como Paulo fala ainda na parte B do versículo 10, se Cristo estiver vivendo em nós. Amém? Então, comece nesses dias à frente a orar: Senhor, reveste-me da vida que há em Cristo. Transforma-me segundo a tua imagem. Restaura em mim a tua semelhança. Faça disso a sua oração de todos os dias. Gera a vida de Cristo em mim, para que eu viva a obediência, para que eu pratique as boas obras. Amém, irmãos? E dessa maneira, nós estaremos seguros de que no dia da manifestação do Cristo nessa terra, nós estaremos prontos para receber a coroa da vida. Vamos ficar de pé? Nós te amamos, Jesus. Tu sabe tocar a marca do Oceano, do José a marca do Oceano. Lá e velho. Nós te amamos, Jesus. Começa a orar nesse momento em cima disso. Começa a pedir que a vida de Cristo comece a se manifestar em você. Nesse primeiro momento, meça o seu nível de obediência. O quanto você obedece às Escrituras. Comece a refletir. Olhe para trás, para os dias atrás. Olhe a maneira com que você tem vivido. Qual nível de obediência você tem vivido em relação às Escrituras? Qual é o selo que mais está evidente hoje em você? O da obediência ou da desobediência? O da vida ou da morte? Ah, Jesus. Ah, Senhor, nós queremos ter o selo da vida. Nós queremos ter o selo em nossa vida que expressa a vida de Cristo em nós. Nós queremos evidenciar a vida de Cristo. Coloque suas marcas em mim.
Coloque as marcas que o amor fez em você. Sim, Jesus, coloque as suas marcas em nós. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque as tuas marcas em nós, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas. Ah, Jesus, nos toca, Deus, nos faz brotar em nós a vida de Cristo. Nos faz reagir para o teu reino, Jesus. Suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque, Jesus. E amar como você. Ah, Deus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Gera vida, Deus. Vivifica nossa alma, vivifica-nos, Deus. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Nós te amamos, Jesus. Nos toca, Pai. Gera vida em nós. Coloque o selo da obediência. A palavra diz que o Senhor não usurpou ser igual a Deus, não, mas se humilhou, se esvaziou e foi obediente. Nós queremos ter a marca de Cristo. Nos leve a obedecer as Escrituras, Pai. Gera vida em nós, Pai. Que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Nós te amamos, Jesus. Espírito de Deus, faz essa palavra transcender o nosso espírito, Pai. Vivifica, gera vida em nós, para a gente reagir contra nossas próprias vontades, para que a gente tenha reação contra o pecado que queira nos dominar. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade manifesta em nós. Porque o Senhor sempre tem uma palavra que nos traz para o caminho, uma palavra que nos traz para a presença. Nós somos gratos a Ti, Jesus.
Nós somos gratos a Ti.